nos céus, nós somos imensamente gratos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos neste momento e podermos estudar a Tua palavra. Rogamos humildemente que o Senhor nos conceda nesse instante a iluminação do Espírito, que Ele ilumine nossa mente e nos ajude a entender o assunto que nós vamos estudar agora. Fique com cada um de nós e abençoe esta reunião. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, minha gente, então hoje o nosso tema vai ser a divindade de Cristo, né? Nós já estudamos sobre a Trindade, as três pessoas da divindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estudamos sobre a divindade, a personalidade do Espírito Santo. A semana passada foi muito bom, não é? A semana passada nós tivemos a apresentação do pastor Agenilton, muito bom, falando sobre o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade no movimento adventista. E hoje a gente vai falar sobre a divindade de Cristo, e a semana que vem sobre... hoje nós vamos enfocar a natureza divina de Cristo, e a semana que vem a natureza humana. E estamos concluindo, não é? Na semana que vem. Né? Porque na semana que vem a gente fala sobre a natureza humana e a gente praticamente conclui. Né? Então, eu quero, sem demoras, já entrar no assunto. Eu queria começar lendo um texto muito importante no Novo Testamento que trata da divindade de Cristo. É a carta de Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, ou o livro de Hebreus. Na verdade, o livro de Hebreus é um sermão, não é? Que foi escrito para ser compartilhado, para ser distribuído entre as igrejas. A maioria das igrejas da dispersão, grande maioria vindo do judaísmo, mas né, são judeus cristãos. Então, o livro de Hebreus começa falando sobre a divindade de Cristo. Né? Por que o livro de Hebreus faz isso? No capítulo 1 fala sobre a natureza divina de Cristo e no capítulo 2 sobre a natureza humana. Então, isso é muito importante para a gente entender o que o livro de Hebreus está falando, porque nos capítulos 3 e 4, o livro de Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso representante. Então, como é que ele tem as prerrogativas, né? Quais são as prerrogativas dele, quais são as características dele para que ele seja o nosso representante? E aí o livro de Hebreus diz o seguinte, no capítulo 1, ele é Deus. No capítulo 2, ele é homem. Então, porque ele é Deus, homem, ele pode ser o nosso representante no santuário celestial. Então, isso é muito bonito no livro de Hebreus. Então, eu queria começar, vou compartilhar aqui minha tela, eu queria começar estudando rapidamente, lendo rapidamente o que o livro de Hebreus diz. Né? Nós acreditamos que Paulo é o autor do livro de Hebreus, algumas pessoas apresentam outras opiniões, mas a gente tem motivos para acreditar que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. Então, eu queria ler aqui com vocês Hebreus capítulo 1, e aí a gente vai focar em alguns detalhes importantes aqui nessa passagem. Então, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Olha aqui o verso 3, que coisa linda fala sobre Cristo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso é muito profundo, o que está sendo dito aqui em relação a Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de quem? Do ser de Deus. O que Hebreus capítulo 1, verso 3 está dizendo? Jesus é igual a Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A expressão aqui, essas duas palavrinhas aqui, a expressão exata, elas vêm de um termo que significa o seguinte, ele é a cópia fiel do ser de Deus. Em outras palavras, o autor está dizendo ele é igual a Deus. E aí, o autor, né, que a gente acredita que é Paulo, ele começa a utilizar textos do Antigo Testamento e aplica a Cristo esses textos do Antigo Testamento. Por exemplo, aqui no verso 5, quando ele diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, isso aqui é Salmo 2, eu hoje te gerei, é um salmo de entronização, um salmo que Davi compôs para
ser utilizado no momento da entronização de um rei em Israel. Mas é claro que os reis de Israel, eles apontavam para Cristo. Né? Davi, ele assim, é o principal rei de Israel, e Deus prometeu a Davi que jamais faltaria um herdeiro no trono dele. E aí Davi, confiando nessa promessa, ele escreve alguns salmos, né, que a gente chama de salmos messiânicos ou salmos de realeza, salmos que estão falando do rei em Israel, mas ao mesmo tempo estão falando da vinda do Messias. Então veja que aqui o autor começa a citar vários salmos, eu vou mostrar isso para vocês depois, mas eu queria pular aqui para os versos 8 e 9. A primeira parte da nossa reunião de hoje, eu quero mostrar textos no Novo Testamento em que os autores do Novo Testamento se referem a Cristo como Deus, ou seja, Jesus sendo chamado de Deus, ou sendo referido como Deus. Então, esse texto aqui, em Hebreus 1, verso 8 e 9, é um dos textos mais diretos em relação a isso. Vejam só, eu queria que vocês prestassem atenção no detalhe aqui a partir do verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando isso? É Deus, correto? Deus o Pai. É Deus que está dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Logicamente, isso aqui é Deus o Pai falando, está se referindo a Cristo, o Filho. E aqui no verso 5 ainda, ele serei pai e ele me será filho. Então, é Deus o Pai falando. No verso 6, diz assim, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, quem é que diz? Deus, o Pai, está dizendo. Dizendo o quê? Todos os anjos de Deus o adorem. Isso é uma ordem, Deus o Pai dando aos anjos para que adorem a Cristo. No verso 7, ainda quanto aos anjos, diz. Quem é que diz? É Deus, o Pai. Agora veja o verso 8. Mas acerca do Filho, aí ele diz isso aqui. Quem é que está dizendo isso aqui? É Deus, o Pai. Agora, olha só que coisa interessante. Deus, o Pai, dizendo o seguinte, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É impressionante isso aqui, porque Deus, o Pai, está chamando Deus, o Filho, de Deus. Isso aqui é uma coisa, assim, impressionante, não é? Deus, o Pai, chamando Deus, o Filho, de Deus. Quando eu estava no seminário dando aula, eu dizia para os meus alunos, se Deus, o Pai, está dizendo que Jesus é Deus, quem sou eu para dizer o contrário? Porque Deus, o Pai, está chamando o Filho de Deus. Então, quem sou eu para dizer o contrário? Então, veja só aqui no verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, Deus quem? O Filho, o teu Deus. Deus quem? O Pai, te ungiu. Ou seja, está mostrando aqui o Pai ungindo o Filho com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isso aqui tudo está vindo do Antigo Testamento, principalmente dos Salmos. Deixa eu mostrar essa tela aqui para vocês. Eu tenho aqui, deixa eu mudar aqui a versão da Bíblia, para aparecer aqui em português. Olha só que coisa interessante nós temos aqui, olha. Em Hebreus 1, verso 2, você tem uma referência ao Antigo Testamento. Isso aqui, Salmo 2:8. É um salmo messiânico. Em Hebreus 1, verso 3, você tem uma referência a outro salmo, Salmo 110, também um salmo messiânico. Em Hebreus 1, verso 5, nós temos uma referência a 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. E aí você me pergunta, pastor, o que está acontecendo aqui? Por que esse texto de 2 Samuel 7,14 é importante? É porque é aqui nesse texto que Deus está fazendo uma aliança com Davi, dizendo que nunca faltaria um herdeiro para o trono. E agora o autor de Hebreus dá essa profecia por cumprida em quem? Em Cristo. Não é? Aí nós temos referência também a Crônicas e ao Salmo 2, verso 7, que é um salmo messiânico. Quando a gente chega no verso 6, uma referência ao Salmo 97. Quando chega no verso 7, uma referência ao Salmo 104. Quando chega aos versos 8 e 9, uma referência ao Salmo 45, versos 6 e 7. Todos esses são salmos messiânicos. Em outras palavras, o que está acontecendo em Hebreus capítulo 1? Todas aquelas profecias que apontavam para a vinda do Messias
o autor dá por cumprido em Cristo. Mas ele não somente dá por cumprido, olha só, ele usa o Salmo 45, tá? Aqui vocês estão vendo o Salmo 45, e ele aplica esse Salmo 45 a Cristo. O teu trono, ó Deus, o Deus o Pai está falando. E agora, Deus o Pai está se referindo ao Filho como Deus. Isso é algo impressionante, né? Eu acho que esse texto, por si só, já seria suficiente, né, para aquelas pessoas que não acreditam que Jesus é Deus passarem a acreditar que Jesus é Deus, porque é Deus o Pai chamando o Filho de Deus. Bom, a partir de agora eu quero rapidamente mostrar outros textos no Novo Testamento em que Jesus é apresentado como Deus ou alguém faz a referência a ele como Deus. Nós temos aqui em João capítulo 20 um relato da ressurreição no Evangelho de João. Você se lembra, no capítulo 20, no início, Maria vê a Cristo, depois ela vai contar para os demais discípulos, depois Jesus aparece aos demais, e Tomé diz o seguinte, olha, eu só acredito se eu tocar. Não é nem ele não disse, não é nem se eu vir, é se eu tocar. E quando ele toca, olha o que ele diz. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé chama a Jesus de Deus. E você se lembra que lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, João estava tão empolgado com as visões que ele teve, e o anjo vem para explicar a visão, e João, ele se prostra diante do anjo. Você se lembra o que o anjo disse para João? Não me adore, porque eu sou conservo seu e de seus irmãos. Mas quando Jesus é adorado no Novo Testamento, ele nunca corrige essa adoração, porque ele tem consciência clara de quem ele é, ele tem consciência clara de que ele é Deus. Aqui em Filipenses, eu vou passar rapidamente alguns textos e depois eu vou passar para aqueles textos, assim, chamados os textos difíceis, né? Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, um dos textos mais belos sobre a questão da encarnação de Cristo. Nós temos aqui o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu vou parar por aqui e explicar esse texto. O que Jesus não considerou usurpação? O que é usurpar? É você utilizar um título que não pertence a você. Utilizar algo que não pertence a você. Mas o texto está dizendo que Paulo está dizendo que Jesus não julgou usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, Jesus sabia que ele podia utilizar o título de Deus porque isso não é usurpação. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha consciência de que ele era igual a Deus, né? Então, esse é um texto forte também, que mostra uma referência a Cristo sendo igual a Deus. Um outro texto de Paulo, Colossenses, capítulo 2, e o verso 9. Olha que coisa linda nós temos aqui. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente, uma referência à encarnação de Cristo. E Paulo está dizendo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: ele é plenamente Deus, mesmo na encarnação. Ele é plenamente Deus, mesmo na encarnação. É isso que esse texto está falando. Vamos aqui para outro texto de Paulo, Tito, capítulo 2, verso 13. Olha o que nós temos aqui. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Pergunta valendo $10.000. Eu estou bem generoso hoje. Pergunta valendo $10.000. Quando Paulo está dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, Paulo está falando de uma pessoa da divindade ou ele está falando de duas pessoas da divindade? Eu vou fazer a pergunta em ordem inversa. Paulo está falando de duas pessoas da divindade
ou Paulo está falando de uma pessoa da divindade? Ele está falando de uma pessoa. Isso aqui, deixa eu explicar para vocês, essa palavrinha "e", a melhor forma de a gente representar o que está acontecendo aqui era se a gente colocasse uma vírgula. Aqueles que se lembram das aulas de língua portuguesa, sabem que depois de uma vírgula nós temos algo que nós chamamos de aposto. Por exemplo, estou vendo aqui o Jean, e vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala assim, Rio de Janeiro, vírgula, a cidade maravilhosa. Então, a expressão Rio de Janeiro e a cidade maravilhosa, essas duas expressões estão falando de duas cidades diferentes ou da mesma cidade? Da mesma cidade, correto? Quando Paulo está falando aqui do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a melhor forma de a gente representar o que Paulo está querendo dizer é se a gente colocasse uma vírgula aqui depois de grande Deus. Então a gente leria da seguinte forma: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, vírgula, o Salvador, Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está chamando Jesus de Deus. Isso aqui é semelhante ao que Paulo faz em Gálatas 1:4. Olha só, aqui. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo está falando de duas pessoas ou de uma pessoa? De uma pessoa. O que está acontecendo lá em Tito é o que está acontecendo aqui. A melhor forma de a gente representar o que Paulo está dizendo é se a gente colocasse uma vírgula. Segundo a vontade de nosso Deus, vírgula, o Pai. Então, ele está falando da mesma pessoa. Então, seguindo essa linha de raciocínio, lá em Tito, capítulo 2, Paulo está se referindo a Cristo, que é o nosso Salvador, como também grande Deus. Ou seja, Jesus é chamado de Deus ali naquele texto. Uma outra passagem nas cartas de Paulo, Romanos, capítulo 9 e o verso 5. Olha o que diz aqui. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Opa, peraí, de quem Paulo está falando? De Cristo. Então, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Quem é que é sobre todos? Paulo está dizendo Cristo. E aqui a gente tem uma vírgula e um aposto, né? uma explicação. E aqui Cristo é chamado de Deus bendito para todo sempre. Então vocês vejam quantas evidências nós temos no Novo Testamento de Jesus sendo chamado de Deus, né? Referências a Cristo como Deus. Então, isso aqui é importante a gente dar uma olhada nesses textos, porque sempre que a gente encontra um texto aparentemente difícil, a gente tem que interpretar esse texto à luz de textos mais fáceis. Esse é um princípio básico de interpretação, não é? Quando a gente encontra um texto aparentemente difícil, o que a gente faz? A gente procura um texto mais fácil e a gente interpreta o texto difícil à luz do texto mais fácil. Vamos aqui para um último texto em que Jesus é chamado de Deus, e aí eu vou partir para a explicação daqueles textos que eu mencionei no WhatsApp. Então, vamos aqui para João, capítulo 1, e o verso 1. Isso aqui é um texto muito conhecido de todos nós, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, o que está acontecendo aqui nesse texto? João está fazendo referência ao princípio. Esse princípio aqui tem relação com o princípio lá de Gênesis. Gênesis 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. João está utilizando a expressão no princípio para levar o leitor a pensar naquele princípio lá de Gênesis. E o que João está querendo dizer com isso? Naquele princípio lá de Gênesis, o verbo já existia. E isso é importante porque no verso 14 ele vai falar sobre o nascimento de Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Mas João está dizendo, ok, ele veio e habitou entre nós, mas ele já existia desde a eternidade com o Pai. Né? E isso fica claro quando ele usa essa segunda expressão aqui. O verbo estava
com Deus. Nós temos 3 informações aqui. No princípio era o verbo, ou seja, o verbo estava ali na criação do mundo. O verbo estava com Deus, ou seja, o verbo não estava sozinho. E aí depois ele diz o verbo era Deus. E aqui nós temos algo interessante. Eu vou até parar aqui o compartilhamento para poder olhar para vocês. Nós temos algo interessante ali em João capítulo 1, verso 1, porque alguns dizem o seguinte: a melhor tradução de João capítulo 1, verso 1, não é no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, alguns dizem que a melhor tradução é no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E qual a diferença disso? A diferença é gigantesca. Eu digo que o texto está dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Eu nego a divindade plena de Cristo, eu nego a igualdade de Cristo com o Pai, e eu afirmo politeísmo. Porque se eu digo que Jesus é um Deus, pode haver outros deuses também. Então, eu nego com isso a divindade plena de Cristo, eu nego com isso a igualdade de Cristo em relação ao Pai, e nós já vimos lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3, que isso não é possível, porque Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E se eu digo Jesus era um Deus, então agora eu também afirmo politeísmo. Não é? Então, como é que a gente responde isso e de onde vem essa ideia? Então, deixa eu voltar aqui para o texto e deixa eu dizer para vocês de onde vem essa ideia. Vejam só. A palavra Deus aqui é a mesma palavra que aparece aqui, mas existe uma diferença. Deixa eu mostrar aqui o texto original. Eu sei que vocês não vão conseguir ler, mas somente para vocês verem o sinalzinho, né? Somente para vocês verem o sinalzinho. Então, veja só, aqui, isso que eu sublinhei aqui é uma palavrinha que é traduzida como artigo, né? Quais são os artigos na língua portuguesa? Quem lembra? Os bons aí de língua portuguesa. Já faz tanto tempo que vocês estão aqui nos Estados Unidos que nem se lembram mais disso, né? Então, o, as, os, as. Uma, uns, umas. Então, nós temos 2 tipos de artigos na língua portuguesa. Nós temos o artigo que a gente chama de artigo definido e o artigo que a gente chama de indefinido. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, não existe artigo indefinido. Não existe. Uma, uns, umas. E aí você me pergunta, e agora, como é que faz para representar essa ideia? Essa ideia é representada pela ausência do artigo, pela ausência da palavra. E ali em João, capítulo 1, verso 1, quando nós lemos na terceira informação, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nessa frasezinha, o verbo era Deus, não aparece um artigo antes da palavra Deus. Com isso, os testemunhos de Jeová concluem o seguinte: já que não tem um artigo antes da palavra Deus, então a melhor tradução é um Deus. Bom, mas existem vários problemas com essa interpretação. Primeira coisa, a ausência do artigo não significa somente indefinição. Deixa eu dar um exemplo. Se eu digo assim, eu estou vendo aqui o professor Santana, se eu uso aqui o exemplo, Santana é o professor. Letra A. Letra B. Santana é um professor. Letra C. Santana é professor. Quem poderia me explicar a diferença dessas 3 frases? Santana é o professor. Santana é um professor. Santana é professor. Qual é a diferença dessas 3 frases? Quem poderia me explicar? Para a gente fazer uma participação aqui. Artigo, ora. Os artigos. Uhum. Quando fala Santana é o professor, você está sendo específico.
sobre, por exemplo, o professor da escola sabatina, ou o professor de música. Uhum. Está sendo específico sobre a função Uhum. dele, que ele é o Uhum. professor. Quando você fala um professor, você está generalizando, ele é um professor, entre outros. E fala quando Santana é professor, está falando da profissão dele, você não usa o artigo. Uhum. Ai, 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 agora, tem que passar no teste. Não, você já tem 99,9, Joneide. Você está indo bem. Ai, graças. Vou deixar os outros Então, responderem o que que agora. significa, então, então, o que que significa, então, quando a gente diz assim, Santana é professor? Então, veja só, significa o seguinte, eu estou, eu estou, é, eu estou dando uma qualidade dele. Eu estou dando uma qualidade. Eu estou apontando para o ser dele, a qualidade dele, aquilo que ele é. Se eu digo assim, ele é um professor, como a Joneide falou, ele é um de uma classe, dentro de uma classe, porque existe a classe de professor, ele é apenas um. Se eu digo ele é o professor, estou definindo a situação, mas se eu digo ele é professor, eu estou dando uma qualidade, eu estou caracterizando o ser dele, aquilo que ele é. Então, veja só, em grego, lembre-se que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando falta um artigo, pode significar três coisas. Pode significar definição, pode significar indefinição, como um professor, e pode significar qualidade. Então, é isso que está acontecendo ali em João capítulo 1, verso 1. Deixa eu voltar para o texto. Eu estou me demorando um pouquinho mais nesse aqui, porque esse é o texto, digamos assim, um pouquinho mais técnico. Então, veja, quando a gente lê aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nós temos aqui a palavra Deus, eu estou sublinhando aqui, não existe nenhum artigo antes, tá certo? Isso é diferente da palavra Deus aqui, porque aqui existe o artigo. Então, quando a gente lê isso aqui, o que que João está querendo dizer? João está querendo dizer, e o verbo era o Deus, o verbo era um Deus, ou o verbo era Deus. Tem três possibilidades. Agora vamos analisar aqui. Se João utilizasse o artigo como ele usou aqui, usasse aqui também, isso significa que ele estava se referindo à mesma pessoa. E a tradução deveria ser a seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e... Não, perdão. Aqui, quando você coloca o artigo, isso significa que o verbo é a mesma pessoa que o pai. Então, você poderia ler o seguinte: no princípio era o pai, e o pai estava com o pai, e o pai era o pai. Isso isso não tem o menor sentido, né? Agora, o que está acontecendo? Por que João não utilizou o artigo além dessa razão que eu mencionei? Primeiro, ele deixa claro que o texto se trata de duas pessoas. Você tem o verbo e o pai. Mas o fato de João não utilizar o artigo significa o seguinte, que o verbo, ele é caracterizado pelo ser de Deus. Ou seja, isso aqui é uma característica dele. Não é igual ao pai, porque ele deixou claro que o verbo estava com o pai. Então você tem duas pessoas. Não é igual ao pai também porque ele não utilizou o artigo antes de Deus. Senão ele estaria dizendo nessa frase que Deus aqui é o mesmo ser da frase número 2. Mas ele não utiliza o artigo para deixar claro que, além de serem duas pessoas distintas, o verbo tem a natureza divina. Ele também pode ser chamado de Deus. Existe um outro detalhe, um pouquinho mais técnico, que é o seguinte: todas as vezes que uma palavra aparece sem um artigo antes do verbo, no Novo Testamento, isso significa que esta palavra não pode ser traduzida ou entendida como indefinida. Isso é uma regrazinha de gramática grega, né? Os testemunhos de Jeová, eles falham em não seguirem essa regrazinha de gramática grega. Então, João não tinha outra alternativa aqui,
se não colocar sem artigo a palavra Deus. Caso contrário, ele estaria dizendo que essa pessoa é essa pessoa. Mas essa pessoa não pode ser essa pessoa porque ele está dizendo que o verbo estava com Deus, ou seja, ele está falando de duas pessoas distintas. Então, ele não tinha outra alternativa a não ser deixar a palavra Deus aqui sem o artigo. Além disso, a palavra Deus aparece em outros lugares, inclusive no Evangelho de João, sem artigo, se referindo a Deus o Pai. E mesmo assim, os testemunhos de Jeová traduzem como Deus e não como um Deus, porque ele sabe que é uma referência a Deus o Pai. Então, veja, não é o simples fato de a palavra aparecer sem artigo que vai significar que nós devemos traduzir como um, ok? E não como a expressão da qualidade de alguém. Então, no caso aqui, veja, repetindo, a ausência do artigo pode significar três coisas. Pode significar definição, o Deus, não é o que está acontecendo aqui. Pode significar um Deus, não é o que está acontecendo aqui. E pode significar simplesmente a descrição da qualidade de alguém. É o que está acontecendo aqui. Por isso que a melhor tradução é ele era igual a Deus. Eu espero que isso tenha ficado claro. Qualquer coisa, no final, a gente vai abrir espaço para perguntas, e aí vocês podem fazer alguma pergunta de alguma coisa que não tenha ficado clara. Vamos partir aqui para outro texto. Apocalipse, capítulo 3 e o verso 14. Olha o que nós temos aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim, olha, então, está vendo aqui? O texto está dizendo o princípio da criação de Deus. Inclusive, alguns dos nossos pioneiros se referiam a esse texto para mencionar que Jesus teve um princípio, né, que ele foi gerado pelo Pai, como o pastor Agneuto explicou na semana passada, né? Vocês lembram que alguns dos nossos pioneiros, eles eram antitrinitarianos, mas isso era o que se acreditava, todo mundo acreditava, praticamente todo o mundo protestante do período tinha uma visão antitrinitariana. Então, os nossos pioneiros entendiam dessa forma, alguns deles. Então, o princípio da criação de Deus, o que na verdade significa esta palavra princípio aqui. Eu quero que você note que no livro de Apocalipse, o Pai também é chamado de princípio. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versos 5 e 6, e aquele que está sentado no trono disse, isso aqui é o Pai falando, está se referindo aqui ao que está sentado no trono. Vocês lembram que nós estudamos sobre os títulos da Trindade? No Apocalipse, isso aqui é uma referência a Deus o Pai. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, porque ainda é aquele que está sentado no trono falando, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o Pai também é chamado de princípio, mas nem por isso ninguém vai dizer que o Pai tem um princípio. Então, a gente tem que entender o que o autor está querendo falar aqui. Então, deixa eu voltar aqui para Apocalipse 3, 14, e mencionar o seguinte. Veja, quando a gente encontra uma palavra na Bíblia, a gente tem que verificar em que sentido essa palavra é utilizada. A palavra princípio, ela vem de uma palavra que significa outras coisas além de princípio. Para aqueles que usam logos, deixa eu só mostrar um detalhe aqui interessante. Eu vou buscar aqui um dicionário que vai mostrar vários usos dessa palavra. Ó, eu peguei aqui, tá vendo? Então, um uso dessa palavra, ela significa princípio, né? Iniciar uma ação, processo ou estado de ser. E essa palavra é usada nesse sentido lá em Marcos, capítulo 1, verso 1. Outro sentido, princípio, né? Mas um pouquinho diferente, um ponto no princípio de uma duração. Então, uma coisa levemente diferente. Mas veja esse sentido aqui, sentido número 3, causa primeira, origem. E veja que a pessoa que escreveu esse dicionário coloca Apocalipse 3,14 nessa classe aqui. Ou seja, a palavra princípio, lá em Apocalipse 3,14, na verdade não significa princípio, significa causa primeira. Pode ser que a palavra lá também signifique isso aqui, ó. Regente, governador.
E a palavra, ela é utilizada nesse sentido em outros lugares da Bíblia. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, Lucas, capítulo 2, verso 11. Olha o que diz aqui. É que hoje vos nasceu... É isso mesmo? Não, não é capítulo 2, capítulo 12. Capítulo 12, verso 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores. Então, sabe qual é a palavra que foi traduzida aqui como governadores? A mesma palavra que foi traduzida como princípio lá em Apocalipse 3:14. Agora veja que se você, em vez de ler Apocalipse 3:14, em vez de colocar princípio, você lê como governador, veja como o texto muda de sentido. Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governador, o regente da criação de Deus. Veja como o texto agora fica claro. O regente da criação de Deus. Uma outra maneira de entender a palavra é causa primeira. Então, se você lê isso aqui, colocando causa primeira, veja o sentido. Essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a causa primeira da criação de Deus. O que significa isso? A causa primeira da criação de Deus. Significa que ele é o Criador, que ele é a causa de todas as coisas. Então, veja que se você entende o significado da palavra que está por trás da palavra na língua portuguesa, você consegue entender perfeitamente o que João quis dizer. E é muito provável que nesse texto os dois sentidos estejam aqui. De regente, você lembra que quando nós estudamos sobre os títulos do Pai, do Filho e do Espírito Santo no livro de Apocalipse, a gente viu que o Apocalipse apresenta o Pai como regente e o Filho como corregente do universo. Então a palavra regente cai muito bem aqui. E a palavra causa primeira também cai muito bem aqui. Então não é que Jesus seja o primeiro criado, nada disso que o texto está falando. O que o texto, na verdade, está falando é que Jesus é o Criador, que Jesus é o regente da criação de Deus. Muito bem, vamos aqui para outro texto, Provérbios, capítulo 8, verso 25. Esse é um texto que alguns utilizam também, dizendo que Salomão está se referindo a Cristo. Aqui, olha, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Só tem um detalhe muito importante. Salomão não está falando de Cristo aqui. Na verdade, Salomão está falando da sabedoria. E utilizando uma figura de linguagem que a gente chama de personificação. Isso acontece em vários lugares da Bíblia. Então, ele pega a sabedoria e personifica a sabedoria. Inclusive, ele chega a chamar a sabedoria de mulher. Né? Ele chama de Senhora Sabedoria. Então, Salomão não está falando de Cristo. Salomão está falando da sabedoria. Agora, mesmo Salomão falando da sabedoria, a ideia aqui no texto é de que a sabedoria sempre estava com Deus. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que a sabedoria sempre estava com Deus. E isso é muito importante para entender um uso que Ellen White faz de Provérbios capítulo 8. Porque Ellen White pega Provérbios capítulo 8 e aplica a Cristo. Mas ela pega Provérbios capítulo 8 e aplica a Cristo se apegando ao contexto de Provérbios 8. Qual é o contexto? É a sabedoria que está falando, mas é a sabedoria sempre com Deus. Ou seja, a sabedoria, pelo fato de ela estar com Deus, de estar sempre com Deus, ela é retratada como, até certo ponto, como eterna. Então, o texto não está falando de Cristo, o texto está falando da sabedoria, tá? Mas mesmo a sabedoria aqui nesse texto, ela é apresentada como eterna. Ellen White se apega a esse contexto da passagem e aplica a sabedoria a Cristo. E antes de ela aplicar a sabedoria a Cristo, eu anotei aqui, ela diz o seguinte: Cristo era, essencialmente, e no mais alto sentido, Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todo sempre. Inclusive citando Romanos, capítulo 9, verso 5. Então, esse texto não está falando de Cristo, está falando da sabedoria. E mesmo a sabedoria aqui, ela não é retratada como tendo um princípio. Ela é retratada como estando sempre com Deus. Vamos aqui para outra passagem. Colossenses, capítulo 1 e o verso 15. Olha o que diz aqui. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
A palavra primogênito significa literalmente primeiro gerado. Então, algumas pessoas pegam o texto e dizem o seguinte, se a palavra primogênito significa primeiro gerado, isso significa que Jesus foi o primeiro a ser criado, não é? E depois Deus cria os outros seres e as outras coisas. Mas aqui nós temos, mais uma vez, que estudar o sentido da palavra e como ela é utilizada pelos autores bíblicos. Veja que em Salmo, capítulo 89, ou Salmo 89, verso 20, Deus diz aqui, ó, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Aí você vai aqui para o verso 27, falo-ei por isso, meu primogênito. Pergunta, valendo $10.000. Davi era primogênito? De jeito nenhum. Então, veja que a palavra primogênito, ela está sendo utilizada aqui não no sentido de primeiro gerado. Ela está sendo utilizada aqui como um título. Quando a gente vai para Êxodo, capítulo 4, verso 22, nós temos algo semelhante. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Jacó não foi o primogênito. O primogênito era Esaú. Mas Deus chama Israel, que vem de Jacó, como primogênito. Então, veja, mais uma vez, a palavra primogênito, ela não é aplicada no sentido de primeiro gerado, mas no sentido de um título. Em Jeremias, capítulo 31, verso 9, nós lemos o seguinte: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Veja que aqui nós temos outro texto em que a palavra primogênito também é aplicada não no sentido de primeiro gerado, mas no sentido de título. Quando você compara esse texto com Gênesis, capítulo 41, verso 50, olha só que coisa interessante. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim. Então, isso aqui somente confirmando que lá em Jeremias, capítulo 31, verso 9, Deus chama Efraim de primogênito, mas Efraim não foi o primeiro gerado. O primeiro gerado foi Manassés, mas Deus chama Efraim de primogênito, para mostrar, né, isso é uma evidência de que a palavra primogênito, ela não é aplicada, ela não é sempre utilizada no sentido de primeiro gerado, às vezes mas não nesses casos. Quando a palavra primogênito, ela tem um sentido, ela faz referência à aliança de Deus com Davi, com Moisés, a aliança de Deus com o seu povo, essa palavra ela nunca significa primeiro gerado, literalmente, significa um título. Quando a Bíblia quando Paulo está dizendo que Jesus é o primogênito, isso aqui, na verdade, significa o seguinte: Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus da aliança. Porque Deus sempre utilizou a palavra primogênito para se referir à promessa da aliança. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Jesus é o cumprimento de todas as promessas da aliança. Não significa primeiro gerado. Vamos aqui para mais 2 textos, para a gente finalizar e abrir espaço para perguntas. João capítulo 1, verso 14, nós temos uma referência a Cristo como unigênito. Isso aqui aparece várias vezes no Evangelho de João. A palavra unigênito significa literalmente único gerado. Aí alguns dizem o seguinte: a palavra significa que Jesus foi o único ser gerado por Deus, e então Jesus cria outros seres. Será que é isso o significado da palavra unigênito? Mais uma vez, a gente tem que ver como a Bíblia utiliza essa palavra. E nós temos um texto aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 17, que nos ajuda a entender. Olha o que diz aqui. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Pergunta: Isaque era filho unigênito de Abraão? Não. Mas Isaque é chamado de unigênito. Por quê? Esses termos, primogênito,
unigênito, são termos que eles estão carregados da teologia da aliança. Então, são textos ou são palavras que apontam para Cristo como o cumprimento final de todas as promessas de Deus da aliança. As alianças de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Então, são textos carregados da teologia da aliança. Não significa, a gente não pode interpretar essas palavras literalmente, senão você perde o ponto, né, que o autor está tentando transmitir. Aqui em Hebreus 11:17 fica muito claro que a palavra unigênito ela é usada não no sentido de único gerado. Bom, um outro texto, ou não outro texto, mas outra expressão que é comumente utilizada para argumentar que Jesus não é plenamente Deus, é a expressão Filho de Deus. Mas Jesus é chamado de Filho de Deus corriqueiramente no Novo Testamento. E como muitas pessoas entendem o texto a partir da nossa ideia, da ideia ocidental de filiação, as pessoas não conseguem entender o que de fato está acontecendo, né? Na mentalidade hebraica, quando o Novo Testamento aplica o título Filho de Deus a Cristo, na verdade, em vez de negar sua divindade, está afirmando. Porque na ideia hebraica, na mentalidade hebraica de filiação, tudo que o pai é, o filho também é. Então, essa é a ideia. Por exemplo, o diabo é o pai da mentira. E todas as pessoas que mentem são filhas do diabo. Tudo que o pai é, o filho também é. Essa é a ideia. Quando os judeus ouviram Jesus afirmando isso, olha qual foi a interpretação deles. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Olha qual a interpretação deles em relação a isso. Fazendo-se igual a Deus. Então, na verdade, quando o Novo Testamento aplica a Cristo o título Filho de Deus, o que o Novo Testamento, na verdade, está dizendo? Ele é igual a Deus. É isso que significa. Bom, e para finalizar, foi um texto que o Jean mandou para a gente, Marcos 13:32. Isso aqui é um texto bem interessante. A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Na verdade, existem duas explicações. Quando eu digo duas explicações, não é que as duas assim se complementam. É uma coisa ou outra. Tá? Então, você tem pessoas que acreditam de um jeito, pessoas que acreditam em outro. Qual a interpretação comum em relação a esse texto? Na encarnação, Jesus se limitou. Né? Ele velou a sua divindade com a humanidade. Então, a explicação que alguns dão é a seguinte: como ele se tornou homem, então ele não sabia o dia da segunda vinda. Então, essa é uma explicação, né? Então, ele vela a sua divindade, e isso significa, tecnicamente, que ele não é 100% onisciente na encarnação. Essa é uma forma de interpretar. A outra forma seria a seguinte. Quando Jesus disse, ninguém sabe, lembre-se, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas os autores do Novo Testamento, eles falavam o quê? Qual era a mentalidade deles? E qual era a língua mãe deles? Era o hebraico, o aramaico. Ok? Então, na língua hebraica, existe uma estrutura, um sentido verbal que a gente chama de sentido causativo. Significa o seguinte, por exemplo, com o verbo saber, eu digo assim, eu sei, isso é o sentido ativo. Mas se eu digo assim, eu fiz alguém saber, esse é o sentido causativo, ou seja, eu causei alguém saber alguma coisa.
tá? Então, alguns interpretam esse texto da seguinte forma: ali, na verdade, nós temos um sentido causativo. Nós temos a interferência da língua materna, que é o hebraico, não é? E um uso em grego de uma ideia verbal hebraica. Então, a ideia seria o seguinte, que o que Jesus está dizendo não é que somente o Pai sabe, mas somente o Pai faz saber. Então, veja que aqui nós temos uma diferença. Então, se eu digo assim, quando Jesus disse, somente o Pai sabe, é uma coisa, somente o Pai faz saber é outra. Então, alguns dizem assim, tá, ok, mas se o sentido é o Pai faz saber, a pergunta é, quando é que o Pai faz saber? Quando é que o Pai revela o dia e a hora da segunda vinda? Então, o fato é que nós não encontramos na Bíblia nenhum texto nessa direção, ok? Mas, como adventistas, nós temos, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós temos, nós temos algumas afirmações de Ellen White falando sobre isso. Aqui, olha, Primeiros Escritos, página 34. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus, isso aqui é pouco antes da segunda vinda, e declarar o concerto eterno com seu povo, ele proferia uma sentença e então fazia uma pausa enquanto as palavras reboavam através da terra. Um outro texto, no Grande Conflito, página 640, a gente lê o seguinte: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. Isso aqui acontece pouco antes da segunda vinda. Então, se você me perguntar, pastor, então qual é a melhor explicação? Eu diria que as duas explicações são interessantes. Eu diria para vocês que eu sou tendente a aceitar melhor a segunda explicação. Embora, logicamente, a gente acredite que Jesus velou a sua divindade na encarnação, particularmente, eu não acredito que ele perdeu completamente sua onisciência na encarnação. Então, mas essa é uma forma minha de ver a coisa. Não significa que está correto. Mas existem, se você pegar comentários de Marcos, você tem essas duas explicações. Eu prefiro ficar com a segunda, mas muita gente prefere ficar com a primeira. E o fato é o seguinte: na eternidade a gente vai saber quem é que estava pensando corretamente. Muita coisa a gente não vai conseguir explicação aqui, tá bom? Gente, eu terminei. Eu queria ter terminado um pouquinho antes para deixar mais tempo para a pergunta, mas se a gente fechar às 9, a gente ainda tem 5 minutos. Se a gente passar um pouquinho, a gente tem um pouquinho mais de tempo, tá bom? Vamos lá, espaço para perguntas ou comentários, dúvidas. Pastor, pela sua a segunda intenção, a minha segunda opção, eu acho que tem mais razão, porque quando às vezes os fariseus e os escribas chegavam com uma intenção, Jesus já sabia qual era a intenção dele. Então ele tinha uma visão assim, antes de acontecer. Então ele tinha esse poder, né? Que Deus sabe o que vai acontecer antes, né? Já sabia que estava no coração deles quando quis perguntar se era quem ia pagar o tax, quem era, se João Batista. Tem vários temas, né, que ele fala assim. Mas esse tema, pastor, é tão interessante porque ontem a gente estava conversando sobre isso em casa, né? Por isso que eu mandei aquele texto aquela hora para o senhor, a gente está fazendo o culto. E a minha filha Bianca, a gente estava conversando e eu falei, olha, se eu não entendo uma coisa, eu espero que Deus me fale. E vem no meu coração e eu começo a entender, porque esse é o horário de eu entender essa passagem. E essa passagem é tão interessante que ela me faz lembrar que quando, na época que eles achavam que Jesus ia voltar, lá no passado, né, que estavam querendo descobrir quando que Jesus ia voltar, eles esqueceram de ver essa passagem, né? Eles fizeram vários cálculos, falaram, Jesus vai chegar, venderam fazenda, venderam tudo que tinha, e esqueceram de ler essa passagem aqui, que ela está dizendo que não tinha o dia, não tinha nem os anjos, nem o filho sabia qual, só o pai sabia qual é a data. Então, tudo que eles estudaram, tudo que eles fizeram foi uma coisa que
que só esse versículo, só essa passagem aqui já esclarecia que não sabia o dia que Jesus ia voltar. Então, e uma coisa que é interessante também que a Bíblia fala, por exemplo, quando eu e o Wilma somos um só. Então, esse é um pensamento que leva cresce, né? Como assim, mas eu sou o Jean e ela é o Wilma, mas quando nós casamos se torna uma pessoa só. Então, a Bíblia ela faz essa montar, assim, essa ideia, e parece que aí eu não sei como interpretar, entendeu? Às vezes, se eu vejo como duas pessoas, como uma pessoa, o senhor está me entendendo o que eu quero dizer? É muita informação. É verdade. Na verdade, tem que interpretar como duas pessoas, né? Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Jesus afirma isso. Então, alguns antitrinitarianos dizem o seguinte, está vendo aí? Na verdade, o que Jesus está dizendo é que existem duas manifestações de uma pessoa como se fossem duas, né? Mas, na verdade, o que Jesus está fazendo é referência a Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, né? O que a gente chama de Shema Israel, né? O Senhor é um, né? Então, o que Jesus está dizendo é que o monoteísmo de Israel, o monoteísmo judaico, no Novo Testamento, ele é reinterpretado para incluir Cristo, né? Então, eles dois são um no sentido de propósito, né, de intenção, de desejo, de vontade, mas são, naturalmente, duas pessoas, né? Como você e Wilma, são duas pessoas, mas quando vocês se casam, né, quando marido e mulher, quando homem e mulher se casam, eles estavam andando em direções diferentes, mas agora os dois estão andando na mesma direção, né? Então, acredito, é nesse sentido que Jesus utiliza ali, né? Eu e o Pai somos um. E em relação a esse texto, Jean, outra coisa importante, Marcos 13, ele é paralelo com Mateus 24. Quando a gente vai lá para Mateus 24, é muito interessante quando a gente lê a pergunta que os discípulos fazem, né? Eles estão vendo o templo, não é? E aí eles perguntam o seguinte, Senhor, quando aconteceram essas coisas? Jesus falou sobre a destruição do templo. Aí eles perguntam, quando é que acontecerão essas coisas se referindo à destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, os discípulos, eles misturam os eventos da destruição do templo com a segunda vinda, e Cristo, ele responde falando sobre o que acontece no período da destruição do templo, né? E é por isso que ele disse, não passará essa geração, não é porque ele está se referindo à destruição do templo, mas ele também fala da segunda vinda, não é? E quando Cristo fala sobre coisas futuras, a impressão que a gente tem é que ele domina tudo ele sabe tudo que vai acontecer, não é? É por isso, assim, particularmente, eu acredito que, para mim, faz mais sentido entender que ali em Marcos 13:32, entender o verbo no sentido causativo, como eu expliquei. Então, só compete ao pai fazer saber, não compete ao filho. E por que não compete ao filho? Porque o filho se subordinou funcionalmente ao pai. A gente encontra isso frequentemente no Novo Testamento. O filho se subordinou funcionalmente ao pai, né? Então, compete ao pai. O pai é o grande regente do plano da redenção. A gente viu isso 2 semanas atrás. O pai é o grande regente do plano da redenção, do plano da salvação. O pai é o grande regente do universo. Então, o filho está subordinado funcionalmente ao pai, e o Espírito Santo está subordinado funcionalmente ao filho. Mas, como eu disse, tem duas formas de entender, não é? E muita gente, eu diria que a maioria, na verdade, entende seguindo a primeira opção, que Jesus realmente não sabia, né? E que aí ele passa a saber, logicamente, quando ele retorna ao céu. Então, a maioria acredita, segue a primeira opção, mas existe a segunda. Particularmente, eu ficaria com a segunda, mas as duas são explicações plausíveis, né? Muito bom, Jean, eu gostei muito da pergunta que você mandou, foi muito bom para a gente estudar e esclarecer o assunto para muita gente. Mais perguntas? Jean, você ia falar mais uma coisa? O Santana. O professor Santana? Professor, me parece que eu entendi qual foi a intenção, qual está sendo a intenção desses estudos. Porque o senhor não quer dizer, olha, vou dar um outro curso. Ah, é? Então, aí, o senhor está dando essa matéria para nós,
a gente não entende direito, aí o senhor aí diz, pastor, dá um outro curso para explicar melhor aquilo ali que a gente precisa saber melhor isso aí, pastor. Aham, Precisamos entender melhor. tá certo. Ô, Mas, pastor, eu tenho um comentário para fazer. do que... Sim. O meu Pode sentimento, falar. o meu sentimento, meu filho, é assim, que se a gente vai estudar Bíblia, nós começamos ali a Bíblia Ensina, que é aquele estudo bíblico compacto que vem junto com a Bíblia, que os desbravadores utilizam na classe Eu bíblica. lembro. É fácil. Uhum. Você tem ali todas as referências e o assunto, perguntas e respostas. Quando você vai para Apocalipse e Daniel, é um curso mais avançado. Você precisa ali descobrir a lógica e a tradução de cada palavra, rei, igreja, dragão, serpente, tudo mais, mas você ainda consegue desenvolver. Agora, quando você fala de Trindade, esse é o meu sentimento. Eu achei um curso bem avançado, bem detalhado mesmo. Eu comecei o curso fazendo as anotações, aí eu parei, porque se eu me atentasse a anotar, eu perdia a linha de raciocínio do curso. Então, concordo com o pastor, com o professor Santana, que fica, assim, algumas dúvidas, mas também fica aquele sentimento de querer mais. Poxa, eu estou entendendo, tá legal, poxa, que legal. Agora, esses versículos fazem sentido, e aí você vai amadurecendo a ideia, amadurecendo no estudo. É interessante esse sentimento. Amém, amém. Assim, como você disse, quando a gente faz um estudo bíblico, seguindo ali pergunta e resposta, você já tem tudo pronto. Você tem a pergunta, mas você já tem um texto respondendo. Mas a gente aprende mais, e assim, talvez eu não diria aprende mais, mas a gente se aprofunda mais no aprendizado quando a gente faz um estudo, lendo não somente as passagens, mas analisando o contexto em que elas estão. Né? Isso é extremamente importante, né? Então, às vezes, é melhor você pegar uma pergunta só, ler a resposta e ler o texto que está respondendo, mas ler o que veio antes e o que veio depois. E aí o aprendizado se torna mais profundo. Né? E realmente, sim. É como o senhor falou lá no princípio, né? É questão de tempo. Né? O tempo estudando a palavra de Deus, você fica mais sábio, vamos dizer assim, né? Fica mais interessante, mais profundo. Exatamente, né? Estudar a Bíblia, como a gente viu no nosso curso sobre como estudar a Bíblia, é uma coisa que requer tempo, não é? E não é simplesmente vou pegar o texto e vou ler. Né? Existem algumas técnicas que a gente utiliza, a gente aprendeu, né, a identificar algumas coisas, identificar paralelismo, identificar inclusios, né? Não sei se vocês lembram dessas coisinhas. Então, a gente aprende a identificar essas coisas, porque essas coisas são os nossos guias para a gente entender o que o texto está falando. Em relação a esse assunto, Jander, realmente, assim, ele acaba sendo um pouquinho mais profundo, né, porque você pega várias passagens para poder tentar colocar num bloco só, ou dentro de um tópico, e o tempo é muito curto para poder desenvolver melhor os pensamentos, né? Por isso que é muito importante esse espaço para fazer perguntas, porque as dúvidas que ficam, a gente precisa sanar, né? Eu espero que o assunto tenha ficado relativamente claro, né? Veja, eu mostrei textos em que Jesus é apresentado como Deus, claramente, não precisa fazer nenhum esforço para interpretar, né? E falei sobre textos difíceis, a maneira como eles são interpretados por aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, e a maneira como nós devemos entender esse texto, né? Ou esses textos. Alguma pergunta a mais? Alguma Pastor, dúvida sobre... Tem outra coisa que a gente que a gente usa, que a gente aprende, né? Que quando você faz uma oração, você faz oração para Deus em nome de Jesus. O senhor dá para explicar mais ou menos aí? Isso é bem interessante. O Diego me perguntou o seguinte: a gente pode orar ao Espírito Santo? E a pergunta é, logicamente, sim. Né? A gente pode orar dirigindo-se diretamente a Cristo? E a resposta é, logicamente, sim. Mas é interessante que Jesus, quando ele ensinou a orar, ele não nos ensinou a orar dizendo, querido Jesus,
ou querido Senhor Espírito Santo. Não, ele nos ensinou a orar nos dirigindo ao Pai. E quando orardes, fareis assim, né? Orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Por que isso é importante? Porque no plano da redenção, a gente viu isso 2 semanas atrás, o Pai é o grande regente do universo, ele é o regente do universo. Então, ele é o regente do plano da redenção, do plano da salvação. Então, Jesus ensinou a gente a orar ao Pai, não é? Mas, como Jesus é Deus, e o Filho e o Espírito Santo também é Deus, não existe nenhum problema em a gente se dirigir direto ao Filho e se dirigir direto ao Espírito Santo. Mas isso deveria se tornar a nossa prática comum? A minha sugestão é de que não. Por quê? Qual a base bíblica para isso? É que o próprio Jesus nos ensinou a orar nos dirigindo ao Pai, e não ao Filho, e não ao Espírito Santo. Repetindo, tem problema em orar diretamente para Cristo ou ao Espírito Santo? Logicamente não. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas, particularmente, eu acredito que essa não deveria se tornar a nossa prática comum. A nossa prática comum é a gente se dirigir ao Pai, porque foi assim que Jesus ensinou. Eu já fiz, e de vez em quando eu faço isso. Outro dia, por exemplo, eu estava na minha cidade de origem, lá na cidade, lá no interior da Paraíba, lá em Queimadas. Interior mesmo, né? Ali é realmente os confins da terra, né? O fim do mundo é ali. Então, eu estava ali na cidade, outro dia eu tinha feito um devocional, assim, eu senti tanta presença de Deus, né, naquele devocional, e a presença dos anjos, e eu fiquei meditando na bondade de Deus em nos conceder os anjos para nos ajudarem, para nos livrarem, para caminharem conosco. Eu desci caminhando pela rua e eu senti a presença do meu anjo comigo. E aí eu pensei assim, o anjo, ele não é Deus, ele não lê pensamento. Mas ali, caminhando na rua, eu conversei com Deus e eu disse o seguinte para Deus, eu disse, Senhor, o Senhor pode me fazer um favor? E o favor é o seguinte, o Senhor poderia dizer para o meu anjo que eu estou sentindo a presença dele, que eu estou muito feliz porque ele está aqui comigo? Não é? Então, assim, é uma situação completamente excepcional. Eu não orei ao anjo, logicamente. Eu me dirigi a Deus pedindo para ele mandar um recado para o meu anjo. Particularmente, eu acredito que ele mandou o recado. Eu acredito que ele passou a mensagem para o meu anjo ficou feliz porque percebeu que eu sentia a presença dele perto de mim naquele momento. Então, eu acho que em momentos, assim, há momentos no nosso cotidiano que a gente está meditando na pessoa de Cristo e a gente quer se dirigir a ele. E a gente fala com ele. Tem momentos no nosso cotidiano que a gente está meditando sobre a pessoa do Espírito Santo, não é? E aí a gente fala com ele. A gente fala com o Espírito Santo. E já pensou, a gente está ali, a gente sentindo o batismo do Espírito Santo. Você está buscando o Espírito Santo de manhã. E você se sente revestido do Espírito. E você, em vez de se dirigir ao Pai, você se dirige ao Espírito. Divino Espírito Santo, eu sinto a tua presença nesse momento. E eu te adoro. Né? E você adora o Espírito Santo e você se dirige a ele. Isso é a coisa mais linda que pode acontecer. Né? Agora, repetindo, eu acho que essa não deve ser a prática comum. Por quê? Qual a base bíblica para isso? Jesus nos ensinou a orar nos dirigindo ao Pai. Pastor Santana. Pastor, quando nós desenvolvemos assim um relacionamento pessoal com Jesus durante o dia, está conversando com ele, é como se fosse nosso melhor amigo, abrindo nosso coração, seja no momento de alegria, no momento de tristeza e tal. A gente está conversando com ele, a gente não precisa estar dirigindo ao Pai, está dirigindo a Jesus Cristo, não é? Exatamente. E assim, a mesma coisa também quando, ao invés de querer usar o Espírito Santo, a gente se submete ao Espírito Santo. Ele está ali esperando, me orienta, eu não sei o que fazer. Então, a gente está conversando com ele. Exatamente. Nós temos hinos no Inário, né, que são hinos que falam do Espírito Santo, né, e são orações ao Espírito Santo, são orações a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, isso não somente é possível, como é correto e é recomendável, né? Mas no nosso cotidiano, na nossa prática comum, eu acredito que a gente deve se dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo, e o Espírito Santo
não é? Ele traduz, não é? Aquilo que está no nosso coração e que a gente não consegue expressar bem. Então, na verdade, a oração é comunhão com os três. A oração é um ato de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os três estão envolvidos. Jesus disse, você deve se dirigir ao Pai, mas a gente fala em nome de Jesus. Então, veja que o Pai e o Filho estão envolvidos. Mas Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, na verdade, isso significa o seguinte, que o Espírito Santo traduz os nossos sentimentos. Então, na verdade, a oração é um ato de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os três sempre estão juntos. Sabe aquelas três pessoas assim, que não se separam, grudadinhas o tempo todo? Isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ira quer falar. Gente, eu estou por conta de vocês, viu? Ira. Boa noite para vocês. Boa Feliz noite. sábado. Feliz sábado. Muito bom ver vocês. Eu estou aqui na cama porque eu estou com frio. Aqui tem a calefação dos Estados Unidos, né? Então, quando está frio, é frio mesmo. E quanto a orar para o Pai, ou para o Filho, para o Espírito Santo, ontem eu tive uma experiência bonita na minha sala de tratamentos. Chegou um senhor que teve uma lesão nas vértebras, ele caiu de uma rede e bateu a cabeça no piso de cerâmica, e ele fraturou 2 vértebras, assim, logo abaixo do pescoço. Então, puseram uns pinos nele, e ele estava em fisioterapia já por 5 meses. Mas a dor era muita, e ele não queria mais tomar remédio. Ele disse que já estava muito cansado de tomar analgésico, e alguém falou dos tratamentos que eu fazia, e o homem apareceu aqui. Então, eu pus ele na mesa de massagem, e na hora eu pedi, eu falei para Jesus, Jesus, esse homem já está com 5 meses com uma fisioterapista, e ele não consegue levantar o braço, ele não consegue fazer diversos movimentos, então, eu não quero que sejam minhas mãos que vão passar por esse corpo, eu quero que sejam as tuas mãos. Então, faça isso para mim. E, pastor, então eu fiz o body wrap nele, ele ficou 1 hora suando no plástico térmico e lençóis molhados em chás com sal. E quando eu terminei a massagem, eu peguei o braço direito dele e comecei a levantar devagarinho. E eu falei, o senhor sente dor? Ele falou, não. Aí eu levantei mais. Sente dor? Não. Quanto mais eu posso levantar? Ele falou assim, vai levantando. E eu fui levantando e ergui o braço dele completamente para cima. Aí eu fiz um movimento e ele apoiou, tranquilo, apoiou assim a cabeça no braço e se sentou na cama. E a mulher dele falou assim, mas ele não conseguia fazer isso. Então eu tinha que tirar ele do calor e de imediata levar para o banheiro para ele tomar uma ducha fria. E ele foi caminhando. E aí chegou no banheiro, ele entrou, eu abri a ducha fria e ele ficou em pé. Aí a mulher dele falou assim, não, mas ele não toma banho em pé. Aí ele falou, mas eu estou em pé. E tomou banho e foi para casa. E está tranquilo, está bem, ficou feliz. E eu muito mais, porque eu tive certeza que não foram as minhas mãos que fizeram isso, foram as mãos de Jesus. Amém, amém. Então, amém. momentos que eu acho assim que eu não disse Pai, eu disse Jesus, faça isso para mim. Amém. Faça isso para ele, né? Ótimo. E eu acho que a impressão que a gente tem, às vezes, é que Jesus parece estar mais próximo da gente, não é? E isso é um fato, porque foi ele que encarnou, foi ele que veio a esse mundo, não é? Então, é natural que a gente sinta Jesus mais próximo e parece que a gente tem mais intimidade com ele, não é? Parece que a gente tem mais intimidade com ele. Mas que lindo, gente, que bonito, né? Fico muito feliz de ouvir essa experiência. Bom, eu estou por conta de vocês, se tiver mais alguma pergunta, a gente pode comentar, ou então a gente pode orar finalizando, né? Mas aproveitando, então, a semana que vem,
nós vamos estudar sobre a natureza humana de Cristo. Né? Hoje a gente focou mais a natureza divina, né? Ele é Deus, e a semana que vem nós vamos focar mais na natureza humana, né? De Cristo. E isso é algo muito importante, porque alguns dizem o seguinte: olha, Jesus venceu sendo homem. Ele venceu o pecado, ele não cometeu pecado. Então, isso significa que nós também podemos viver sem cometer pecado. Nós podemos viver sem pecado. Será que isso é verdade? Então, a gente vai estudar isso na semana que vem, tá? A gente chama isso de perfeccionismo. Eu já estou dando aqui as cenas do próximo capítulo, né? Se as novelas podem fazer isso, eu também posso. Tá bom, gente? Então, mais alguma pergunta antes da gente finalizar? Pastor Adenildo. Sim. Eu só queria dar um feliz sábado para todos, né? Alguns entraram na sala depois que o senhor começou, então dá um feliz sábado a todos aí e que Deus possa abençoá-los sempre até essa Amém. mente brilhante que Amém. Deus lhe Louvado deu, seja Deus. esse dom que Deus lhe deu para trazer essa informação para nós e ajudar no nosso crescimento, né? No crescimento da pessoa em conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição em compartilhar isso conosco, tá bom? Pastor, eu já percebi que é muito fácil te amar, viu? Já percebi que é muito fácil te amar. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Para mim é uma alegria muito grande, viu? Muito grande. E eu vou estar aqui sempre orando para que Deus o abençoe muito, né? E que seja assim uma bênção, uma experiência muito poderosa, né? O seu ministério aqui juntamente com os nossos irmãos aqui chegaram. Muito obrigado pelo carinho. Viu? Amém. Até sexta-feira que vem. Muito obrigado. Amém. Um feliz sábado para todos. Vamos orar para a gente. Pastor João, então teria como fazer oração para a gente? Claro, com certeza. Oremos. Grande Pai que estás nos céus, obrigado pela maneira como o Senhor tem abençoado a nossa vida e obrigado também porque o Senhor mandou o teu Filho a essa terra para morrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos estudado sobre a tua palavra e o Senhor deu ao pastor Adenildo esse dom de ser um professor, além de pastor, e fazer com que possamos nos aproximarmos mais de ti. Amém. Abençoe este teu santo sábado. É o momento de estarmos juntos, de voltarmos as nossas mentes para ti e que o Senhor possa abençoar a cada um para que possamos nos achegarmos mais ao Senhor Jesus. Amém. Fica conosco, abençoe a cada família aqui representada. O Senhor sabe o que cada um aqui necessita, o Senhor sabe quais são os nossos sonhos, aquilo que nós precisamos para a nossa vida e em nome de Jesus, que o Senhor conceda segundo a tua vontade. Se há porventura algum doente em nosso meio aqui, ou mesmo na tua igreja, o Senhor sabe o que o mundo está passando, em nome de Jesus, que o Senhor cure essas pessoas, que o Senhor abençoe essas pessoas e que traga mais vida também a essas pessoas. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, abençoe o culto que teremos amanhã em todas as nossas igrejas, que isso traga muito crescimento, que fortaleça a fé dos nossos irmãos. Isso é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, feliz sábado para todos. Assim. Uma pergunta.